Boa noite, que prazer estar aqui mais uma vez com vocês para conversar um pouquinho sobre o cuidado das pessoas com estomia. Para quem não me conhece, eu sou Angela Bocara, enfermeira estomaterapeuta, TISOBEST e estou na presidência da SOBEST até o final desse ano. Então é um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre o cuidado da pessoa com estomia e poder então trazer para vocês todas as abordagens desde o pré-operatório até a parte ambulatorial, até quando o paciente já está com a sua vida novamente alicerçada, enfim. Então, a estomaterapia permeia todas as fases de atenção à pessoa com estomia, né? Desde o preparo pré-operatório até o final da vida dessa pessoa. E hoje, para a gente conversar sobre isso, eu estou aguardando, né, a nossa colega, a nossa querida Mônica Ricardi, que vai então conversar com a gente sobre todas essas fases da assistência à pessoa com estomia. Deixa eu ver aqui se eu consigo localizá-la. Achei. Adicionando a Mônica. Tá conectando. Oi, Mônica! Olá, Angela, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem também, graças a Deus, tá tudo jóia, Ah, que tudo bem. bom, que bom. Que bom e que bom que você está aqui, né, para a gente conversar um pouquinho, né, com todo mundo que gosta da estomaterapia, que tem alguma relação com a especialidade ou que já é estomaterapeuta, enfim, todos aqueles que cuidam, né, das pessoas com estomia. Então é um prazer estar aqui com você e quero te convidar então para você contar um pouquinho para a gente o que você faz, qual é a sua relação com esse cuidado, né? A gente sabe que você é estomaterapeuta, que é professora, né? Trabalha na universidade, com certeza deve introduzir seus alunos a esse mundo, né? Com E certeza, é isso conta um mesmo. pouquinho pra gente sobre isso também. Bom, então, como você disse, né, estou na estomaterapia desde 2007, né? Na verdade, como estomaterapeuta, então, fui da primeira turma aqui da Unicamp, né? Mas antes disso eu já praticava, né? Na minha trajetória, eu sempre tive assim um apreço pelo cuidado da pessoa com estomia, né? E a partir dos atendimentos, eu digo que isso tudo é apaixonante, né? Porque eu digo que é uma área de atuação nossa, né? Que a gente tem Será que travou? transformador, né? É transformador. E desde então, né, eu fui fazendo a minha trajetória como profissional, enfermeira, como estomaterapeuta, nos três pilares, né, nosso da estomaterapia, feridas, estomia e incontinência, eu vou dizer que a questão das estomias realmente, elas são a menina dos meus olhos, né? E é justamente por isso, né? Porque a gente consegue fazer muita diferença. Não que nas outras áreas, né? Tanto na incontinência, quanto na questão também das feridas, das pessoas com feridas, a gente não tem essa situação. Mas eu acho que a estomia é algo que é transformador de uma maneira
muito rápida, né? Muito rápida. Então, quando vocês me convidaram para vir aqui falar um pouquinho com vocês sobre esse tema, compartilhar um pouquinho da minha história e compartilhar um pouquinho das minhas experiências, né? Eu fiquei assim bastante agradecida. E agradecida também por fazer parte desse time da Sobest, né? Que é um time assim que é encantador, né? É encantador ver o trabalho realizado por todos, você aí na liderança, a Sônia junto e todo o time, né? Então eu tenho muito orgulho, muito apreço, e para mim é uma honra estar aqui hoje, né, compartilhando um pouquinho dessa minha experiência, né? Como você falou, eu também estou na docência, e eu vejo que um desafio constante a gente trabalhar, né, com a especialidade e a não especialidade, porque muitas das coisas que a gente vai falar aqui hoje, ela diz respeito ao enfermeiro, né, é o enfermeiro que está na beira do leito, né, e que a especialidade, ela vem para agregar. Mas se aquele profissional ele tiver inserido no cuidado, né, com certeza a gente vai ter assim um aprimoramento apenas, né? Vai ser só um aprimoramento, vamos dizer, uma melhoria contínua daquilo que a gente já faz. Então, eu penso que a especialidade, né, estomaterapia, ela vem aí para propiciar para o enfermeiro esse diferencial, né? Seja ele no ramo que ele tiver, na docência, se ele estiver na beira-leito, se ele estiver no atendimento domiciliar, se ele estiver num cargo de gestão, né? Políticas públicas inserindo a estomaterapia como um alicerce, né? Dentro da rede, do cuidado em rede, da linha do cuidado. Então, eu penso que esse é um momento importante para a gente estar falando sobre isso. Sem dúvida nenhuma, o cenário, né, da pandemia é um cenário que traz para a gente novas perspectivas, trouxeram para nós, estomaterapeutas, novas realidades que a gente ainda não tinha se deparado, né? Eu penso que as lesões por pressão, a questão mesmo da higienização da pele, né? E eu estava vendo que todos esses temas também, quem estiver nos assistindo e ainda, né, tem tempo de participar com a gente do nosso Congresso Paulista de Estomaterapia, que vai poder trazer todos esses temas também, né? Não só a parte de estomias, mas também aí trazendo um aprimoramento com profissionais extremamente qualificados, né? Então, é isso. Eu queria mesmo agradecer e compartilhar esse momento com vocês aqui. Ah, que delícia, né? É muito bom ter você no nosso time e poder contar com você, né? Para que a gente possa continuar fazendo o nosso melhor aí. E é isso aí, né? Quem está interessado, lembre-se que sábado a gente está aí com uma programação, sábado e domingo, né? Com uma programação imperdível e que já já a gente vai colocar aí o número para quem ainda não fez inscrição, se inscrever, né, para o congresso, e quem escrever até meia-noite vai ganhar os 10% de desconto, conforme a gente fez durante essas 2 últimas semanas, né, para estimular cada vez mais as pessoas a participarem, mesmo com precinho pequeno, e poder realmente trazer, levar o conhecimento para o maior número de pessoas possível, né? Essa foi o grande desafio da tecnologia aí, que nos possibilita tudo isso, né? O que é muito bom. Mas, então, me conta um pouquinho, Mônica, pensando na assistência da pessoa que vai precisar de uma estomia de eliminação, né? O que a gente pode fazer desde o pré-operatório? O que nós, enfermeiros e enfermeiros especialistas, né? Porque, como você disse, né? O enfermeiro, ele já pode estar atuando, ele já deve estar atuando junto a esses pacientes, né? E o especialista, ele vai vir agregar alguns valores, algum conhecimento específico, né? Sobre algumas demandas específicas para ajudar o enfermeiro que está ali na beira do leito, na instituição, no centro cirúrgico, enfim, né? Então, o que você conta para a gente, pensando no pré-operatório, primeiramente?
Eu penso assim, o entendimento, né, de que a pessoa que vai receber uma estomia é uma pessoa que vai ser submetida a um procedimento cirúrgico. Então, casar esses conhecimentos, né, que vem aí permitir que a gente se organize o nosso cuidado dentro dessas etapas, eu penso que faz já uma grande diferença, não só para o processo de trabalho, mas principalmente para o processo de enfermagem. Então, realmente, tudo começa, né, no pré-operatório. Então, a gente tem um pré-operatório que pode ser o imediato, né, que ele tem aí mais ou menos 72, 48 horas antes, né, da cirurgia, e o imediato que é 24 horas antes da cirurgia. Então, infelizmente, né, eu percebo que ainda a maioria dos serviços não conseguem ter esse contato do enfermeiro nesse momento com o paciente, né? E quando ele chega, né, vamos pensar numa estomia de eliminação intestinal, ele, sei lá, né, está definido que vai ter uma colectomia, e daí, né? O que isso significa? Então, eu penso que esse momento é o momento em que o enfermeiro, né, ele pode esclarecer principalmente as dúvidas, tá? E na minha prática, eu percebo que quanto mais esclarecido a pessoa chega, né, menos serão os conflitos e mais fácil vai ser o processo de reabilitação. Então, eu penso que é um momento, né, da gente oferecer esclarecimento de dúvidas para aquilo que está emergindo naquele momento, né? Não vir com, né, eu penso que não é de praxe a gente levar uma gama muito grande de conhecimentos, porque não se faz necessário no momento, mas conhecer, né, estabelecer vínculo, né, para que no pós-operatório a gente consiga ter aí uma série de comprometimentos, né, de pactos que a gente vai fazendo ali para que a reabilitação ela se torne plena. Um aspecto também que eu penso ser muito importante, e não dá para a gente perder de vistas, né, é a questão de todo o preparo mesmo, o preparo da pele para a cirurgia, né, que faz parte do enfermeiro que está ali na beira do leito, né? A questão da organização dos exames, o preparo, né? Será que todas as comorbidades estão sob controle? Um paciente hipertenso, uma pessoa com diabetes, né? Um uso de corticoides, de repente é uma pessoa que vem vindo de um tratamento de quimio e radioterapia, né? Então, todos esses aspectos ali são importantes que a gente esteja contemplando. Mas sem sombra de dúvida, quando a gente pensa numa estomia de eliminação, né, a demarcação, ela é o procedimento, vamos dizer assim, ouro, né, o padrão ouro. Né, o enfermeiro, né, que está numa unidade clínica cirúrgica, estomaterapeuta ou não, eu penso que é uma prioridade, né? Se ele não veio, ele não chegou até aquela unidade com esse preparo, né? A busca pelo entendimento, pela compreensão de como fazer a demarcação, ela é fundamental. Então, é o momento, né, que eu penso mais do que nunca, o laço, né, entre o enfermeiro e a pessoa que vai ser submetida à cirurgia, ele vai se estreitando, né? É o momento que a gente tem a oportunidade não só de fazer uma marca no abdômen, mas apresentar o equipamento coletor, apresentar os equipamentos adjuvantes, né? Muitas vezes chegar do centro cirúrgico com equipamento que não tem nem noção do que se trata, né? É complicado. E ali, naquele momento, eu penso que é oportuno que a gente faça essa aproximação, né? Então, a demarcação é um procedimento rápido, né? Que o profissional que for habilitado, né? Ele faz com plenitude. E também nós não podemos esquecer da importância das cirurgias de urgência. Né? Então, muitas vezes, a gente tem esse tempo, né, de um pré-operatório. Eu, por exemplo, na minha prática, quando eu estou com os acadêmicos no hospital, a gente faz, né, com uma pessoa internada. Mas eu, como estomaterapeuta, eu atendo as pessoas também no pré-operatório. Então, normalmente, eu procuro fazer a demarcação ainda na casa dela, no ambiente dela. Né? Então, ali eu já faço uma introdução e vou atendendo as dúvidas na medida com que elas vão surgindo.
Nem sempre isso é possível, né? Então, a gente tem aí uma porcentagem das cirurgias, que são cirurgias de urgência, e que a demarcação ela não vai ser menos importante nessa situação pela urgência. Então, assim, daí a importância do enfermeiro do centro cirúrgico, né, se envolver. Então, não é só o enfermeiro que está lá na beira do leito, aquele que está no centro cirúrgico, né, muitas vezes em hospital de ensino, ajudando o residente a capacitar o residente médico a que ele faça também a demarcação. Né, que a gente sabe que a demarcação em situação de urgência tem algumas peculiaridades ali, muitas vezes dependente das condições clínicas do indivíduo, que a gente vai ter que contemplar. Né? Então, eu diria que o pré-operatório nessas vertentes, né, a gente precisa ter esse olhar ampliado nesse sentido. Mas eu queria falar também que esse paciente que está lá, né, no pré-operatório, indo já para a cirurgia, e aí a próxima etapa, a gente tem aí o intraoperatório, ou transoperatório, o enfermeiro também tem um papel de destaque. E eu queria fugir um pouquinho e só chamar atenção para a importância da prevenção de lesão por pressão também nessa fase. Né? Muitas vezes as cirurgias são longas, né? E a gente tem aí uma série de comorbidades, situações clínicas que exigem esse olhar, porque não adianta nada a gente ter um processo de reabilitação para uma pessoa com estomia que começa no pré-operatório e se no intra ela sai com uma tremenda lesão por pressão. Né? E também chama a atenção que não é uma especificidade do estomaterapeuta. Né? Então, o enfermeiro que está lá no centro cirúrgico, né, fazendo toda essa organização do seu processo de trabalho, ele consegue contemplar. Né? Bem, avaliando, né, se for possível fazer a demarcação ou não, o transoperatório, ele vai também pedir para que essa equipe de enfermagem, não necessariamente o enfermeiro, mas às vezes o próprio circulante, né, o técnico de enfermagem que circula, a questão da instalação do equipamento coletor na sala operatória, né? Então, assim, eu acho que você também, na sua prática, não foi uma nem duas vezes, que logo no pós-operatório imediato, a gente pega aquelas pessoas com uma dermatite incrível porque estava com equipamento coletor inadequado. Né? Então, a capacitação da equipe, né, no centro cirúrgico, ela é fundamental. Eu tive a oportunidade de acompanhar todo esse processo, né, de uma estomaterapeuta amiga nossa, Vanessa Abreu, no HC da Unicamp, né? Então, todo esse envolvimento com a equipe no centro cirúrgico e o resultado que a gente tem minimizando complicações no pós-operatório. Eu digo que não são complicações só no âmbito de pele, dermatite, né? Porque se a gente for praticar um pouquinho a questão da compaixão, né? Esses dias eu estava estudando aqui um pouquinho a diferença entre a empatia e a compaixão, né? Eu acho que é um outro tema importante para a gente estar debatendo aí posteriormente, mas agora penso que não é o momento. Mas a pessoa já sai do centro cirúrgico com o equipamento coletor. Se já nas primeiras horas ela tem um vazamento, não é só a dermatite que vai ser algo a ser tratado, né? Nós temos um aspecto emocional ali de aceitação e de autocuidado mesmo que se inicia nesse momento, né? Então, eu penso que é um desafio nosso comprometer também a equipe, né, do centro cirúrgico. Bem, pensando que essa cirurgia transcorreu tudo bem, que a demarcação foi excelente, o equipamento coletor ele foi instalado adequadamente, nós já estamos no pós-operatório, pessoal. Vocês viram como foi rápido, né? Voou. Mas, Mônica, pera um pouquinho. Vamos falar um pouquinho antes aqui ainda do pré. Quero fazer uma colocação aqui. Acho que, assim, eu tenho um sonho, sabe? Que é que os hospitais tenham serviços estruturados para atender as pessoas na área de estomaterapia, né? E um dos meus grandes sonhos, e uma coisa que eu sempre falo e que busco bastante, que eu acredito e pratiquei na minha vida enquanto enfermeira clínica, né? A questão da consulta de enfermagem pré-operatória estabelecida, de fato, né, como um procedimento que é nosso e que nós, enfermeiros, precisamos abarcar isso. Isso está na nossa lei do exercício profissional, né? E
por que que a gente não coloca ela de fato em prática? Né? E se nós pensarmos na pessoa com estomia, né? Eu, eu posso atender esse paciente se eu tenho uma equipe de cirurgiões, de cirurgião geral, coloproctologistas, urologistas que vão confeccionar. Eu tenho um serviço de estomaterapia organizado, eles já vão encaminhar para quê? Para essa consulta, onde eu vou fazer toda essa abordagem que você falou maravilhosamente bem, né? Onde eu vou praticar toda essa busca de entender quem é aquele outro indivíduo que vai ter, né, uma derivação intestinal ou urinária, enfim, seja lá qual for, e que eu vou poder ajudá-lo já desde o pré-operatório para que quando ele acorde, ele, se realmente for algo certeiro, ou às vezes é algo que talvez vá precisar, talvez o médico não consiga fazer anastomose, enfim, ele tem que estar alertado, né? Ele tem que saber disso. Então, você imagina se a gente conseguir, né? Eu acho que um dia a gente vai conseguir, acho que a gente já cresceu muito, né? Mas esse é um dos meus grandes sonhos, sabe? Que os hospitais tenham serviços estruturados de estomaterapia, no qual a gente possa atender as demandas dos pacientes com estomias, feridas e incontinência de uma forma organizada, de uma forma interrelacionada com as equipes de outros profissionais, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfim, todos aqueles que forem necessários, né, para que a gente consiga chegar na excelência mesmo dessa recuperação desse paciente. Então, esse é um dos meus grandes sonhos, sabe? E eu acho que eu quis compartilhar porque esse sonho quem vai executar, né, serão vocês que estão ouvindo, né? São vocês que estão se apropriando desses conhecimentos, vindo para a especialidade e pensando, né, que quando eu tenho serviços estruturados, né, nós vamos não só garantir a qualidade, mas nós vamos diminuir o nosso trabalho, nós teremos material para publicações, para mostrar o quanto o nosso trabalho é efetivo e cada vez mais termos o nosso reconhecimento, que é algo tão importante para nós enfermeiros, né? Que hoje estamos no Ano Internacional da Enfermagem, mas que a gente não quer só que nos batam palma porque a gente está atendendo ali no Covid, né? Mas porque a gente, de fato, faz a diferença e faz o cuidado com excelência, seja em qual área for. É isso que a gente... E não só isso, né? A gente quer ser remunerado, quer ter condições de trabalho, quer ter dignidade. Né? Então, para tudo isso, né, são várias coisas, né, que vêm na cabeça, né, Mônica? E que estão relacionados, né? Do mesmo jeito que a compaixão e a empatia e tudo isso nós precisamos trabalhar e discutir mais. Mas eu queria compartilhar desse sonho para que as pessoas também pensem e vá cada uma no seu cantinho pensando em estruturar esses serviços, né? Você sabe que eu acho que tudo isso que você coloca, nós enfermeiros, a gente precisa ter uma compreensão plena, né, de que a gente faz a gestão do negócio e a gestão da assistência. E esse negócio, ele pode ser seu, você pode ser um empreendedor, né? Como esse negócio, você pode estar inserida dentro de um serviço e alavancando toda essa estrutura, todo esse processo, né, dentro de um serviço. Eu penso que quando eu tive a oportunidade, né, de aprender muita coisa com a Néria, né? E assim, eu me lembro no comecinho, quando eu fazia os meus atendimentos, eu nem era estomaterapeuta, mas eu ia assim, aos atendimentos dela e tudo mais, e eu via um encantamento mesmo, né? Pelo trabalho em si, direto com o paciente. E, ao mesmo tempo, né, essa questão da gestão que ela também está por trás,
né? E eu acho que isso a gente não pode perder de vista, né? Porque para a gente conseguir ter, vamos pensar, um ambulatório, né? Um serviço de estomaterapia, eu preciso ter eu preciso ter dados, né? Eu preciso mostrar para o gestor, né? Aqui nós viemos e nós não viemos somente para estar ali na linha de frente, mas a gente também sabe gerenciar recursos e trazer resultados em vários segmentos, né? Resultados que eles são demonstrados por meio dos indicadores, resultados que eles são demonstrados por meio da lucratividade que um serviço desse pode ter, né? Não só do ponto de vista financeiro, mas aumentando a rotatividade dos leitos, diminuindo o tempo de internação, diminuindo a ocorrência de agravos, né? Então, eu penso que essa live, né, acho que é gosto nosso, né, tanto o meu quanto o seu, que a gente consiga semear um pouquinho mais no pessoal esse gostinho, né, por não só cuidar da pessoa, né, porque às vezes eu vejo que a enfermagem é aquele anjo, né, eu acho que a gente, esse ano, né, realmente aí, ele veio para mostrar que a gente consegue ir muito além, que o cuidar é a nossa essência, é a nossa razão, mas quando a gente faz a gestão desse cuidado, né, a gente consegue trazer resultados excelentes, e eu diria principalmente para a pessoa que a gente cuida, né? Com Então, certeza. eu acho que isso é um grande diferencial. Eu, particularmente, tenho a oportunidade de fazer esse trabalho ambulatorial, é, ainda de uma maneira, eu diria assim, incipiente. Eu faço esse trabalho direto com médicos, né, especificamente. Eu já fico muito também contente em ver, né, a equipe médica reconhecendo a diferença da estomaterapia na equipe multiprofissional que compõe o cuidado do paciente dele. Então, hoje a gente fala, né, plano terapêutico, projeto terapêutico, é inserido numa equipe multi, né? Sozinhos, a gente se limita demais. Eu estava até pensando, né? A questão do próprio intraoperatório. Eu tenho uma situação que eu já até marquei com um determinado cirurgião, que eu quero entrar com ele dentro do centro cirúrgico para mostrar para ele, né, como que a localização da boca distal, da boca proximal, ela vai impactar lá na reabilitação, né? Então, às vezes, um manejo dele ali, né? E eu faço parte dessa equipe, e essa equipe me acolhe muito bem, e a gente tem melhoria nos resultados, né? Então, eu penso que é extremamente importante a sua colocação e que eu espero que o pessoal que está aqui com a gente essa noite consiga aí vislumbrar novos horizontes, né? Que esse cuidar ele seja um cuidar transformador não só para a pessoa, mas para a comunidade onde esse serviço está inserido. Eu acho que a gente vai conseguir muitas coisas boas, né? Com certeza, com certeza. E lembrando, né, que o cuidado da pessoa com estomia é a origem da estomaterapia. Então, é algo que a gente precisa ter, conhecer a nossa história, né, e saber da nossa grande missão, né, que é cuidar dessas pessoas. A gente só existe porque as pessoas com estomia um dia começaram a existir, né, de uma forma sistematizada, regular, enfim, e por isso que nós estamos aqui. Então, a gente precisa dar atenção às pessoas com estomia, os especialistas precisam se dedicar mais a esse grupo de pessoas também, porque hoje a gente acaba meio que contando nos dedos aqueles que estão de fato atuando diretamente de uma forma forte e organizada junto das pessoas com estomia, né? É um grupo de pessoas que demanda cuidados, que demanda nossa ajuda do ponto de vista das políticas públicas. Então, quanto mais serviço organizado a gente tiver, mais fácil será a gente batalhar pelas políticas públicas e mais fácil será batalhar pelo nosso espaço e termos cargos de estomaterapia oficialmente instituído nas instituições, né? Então, acho que a gente precisa pensar também, né, para além da técnica, né? Para além dessa só do cuidado, né?
mas, enfim, senão vamos seguir para os cuidados, porque senão a gente fica falando só dessas questões aqui, eu tenho que controlar o tempo aqui. Já estamos É, agora. Bom, então no intraoperatório a gente também tem que ter o equipamento, né, Mônica, adequado dentro do centro exatamente. cirúrgico. Então, o enfermeiro o estomaterapeuta ou enfermeiro, enfim, que conhece um pouco mais, precisa orientar o enfermeiro do centro cirúrgico a ter um equipamento lá dentro, né? Que atenda pelo menos a maioria das necessidades, né? Ou de uma forma mais genérica. Então, que tipo de equipamento seria necessário ter lá dentro, Mônica, do centro cirúrgico para dar conta de uma urgência, sei lá? De uma demanda, né? Os equipamentos coletores, né? Eu digo assim, o enfermeiro estomaterapeuta, na nossa essência, né? Conhecer os equipamentos, ele realmente faz uma grande diferença. Mas não dá para a gente ter tudo em todo lugar, né? Então, acho que esse ponto que você coloca é fundamental. Uma padronização enxuta que ela possa contemplar a maior parte, né, das pessoas que são atendidas no serviço é fundamental. Então, o que se preconiza, né? Num primeiro momento, que esse equipamento, ele seja um equipamento que a gente tenha o mínimo de pressão no abdômen possível, quando for acoplar a bolsa coletora, a base adesiva, né? E eu penso que é uma coisa assim, imprescindível, e na minha ida, vários hospitais que eu frequento, bastante hospitais, né? É a importância do equipamento coletor ser transparente. Né? Então, muitas vezes o pessoal quer a bolsa coletora opaca porque vai dar menos impacto para o paciente, mas a pessoa, quando eu já faço, né, o pré-operatório, eu já digo, se você não está preparado para olhar, não olhe. Né? Então, é o momento que quem precisa olhar é a equipe. A equipe precisa avaliar a estomia, precisa avaliar a qualidade do efluente, né? Nós precisamos avaliar ali se eu tenho um edema, coloração. Então, é extremamente importante o equipamento coletor transparente, né? Eu diria que não só no centro cirúrgico, mas nesse período que a gente tem ali do pós-operatório, né? Vamos pensar no imediato, no imediato, até ali, né? Seria importante que a gente tivesse a possibilidade dessa avaliação, né? Então, eu penso que essas seriam as principais características, né, do equipamento coletor. Em algumas circunstâncias, por exemplo, não se consegue um equipamento, por exemplo, que a gente não exerça a pressão, mas o treinamento da equipe é o diferencial, porque eu tenho como acoplar um equipamento coletor que tenha flange, né? Eu consigo fazer com mínimo pressão. Então, mais uma vez, né, o treinamento da equipe é fundamental, né? Então, eu penso também reconhecer o recorte do equipamento, né? Então, pode parecer que é uma coisa simples. Não, não é simples, né? Então, tem um recorte adequado. Então, naquele momento, se vai se usar um medidor, ensinar a equipe a usar o medidor. Muitas vezes eu vou no serviço de farmácia, eu chego lá, o pessoal fala, eu queria uma reguinha assim, assim, assim. Nossa, mas para que você usa isso? Os preços, jogo tudo fora, né? Então, quer dizer, há uma indicação, né? E a gente precisa saber como utilizar esses equipamentos coletores. Então, pensando no centro cirúrgico, basicamente, né? Essas características do equipamento coletor, nesse momento, elas vão atender às necessidades, ok? Com certeza, com certeza. Bom, a gente então está saindo do centro cirúrgico, né? Indo para. Já vamos passando já pela recuperação anestésica e já estamos aí ou numa unidade de terapia intensiva ou a gente já está num quarto, né, do hospital. Então, eu gostaria de lembrar que é um momento que o monitoramento é muito importante, né? E, embora eu não tenha falado isso desde o início, lá da minha conversa aqui com vocês, eu queria destacar para vocês que eu passou isso, mas quem me conhece sabe que o processo de enfermagem, ele meio que corre nas minhas veias, né? Então, você, nesse momento, nesse pós-operatório, uma avaliação clínica do enfermeiro ela é fundamental. E não é só com focos para estomia. Nós temos ali uma pessoa, né, que teve uma derivação, vamos pensar numa derivação intestinal, em que a gente tem uma ileostomia de proteção, por exemplo.
né? Então, a gente tem ali uma possibilidade de ter uma ileostomia com alto débito, né? Então, a questão, né, de hidratação, o distúrbio hidroeletrolítico, nesse momento, é fundamental que a gente esteja observando, né? E com todo o cuidado em como que essa reposição vem sendo feita. Né? Então, eu penso, a gente tem ali uma pessoa em jejum, a gente tem um aporte hídrico e eletrolítico que está sendo ofertado pela prescrição médica, né? Então, o rigor dessa infusão é fundamental. E o balanço, as perdas, né? Elas precisam ser mensuradas. Então, eu vou mensurar o débito também, né? Assim, até porque o próprio débito vai me dar uma noção do funcionamento, da peristalse, né? Então, eu estou de olho aqui no hidroeletrolítico, mas também eu estou fazendo uma avaliação em todo o funcionamento desse trato gastrointestinal. Né? Então, é imprescindível, né, esse monitoramento. A questão da urina, a eliminação urinária, né? Então, esse momento das 24 horas ali, ele é muito importante. E a partir do equipamento coletor transparente, né, a gente consegue fazer o monitoramento da estomia, que é esperado uma estomia com edema, né? Eu tenho um processo inflamatório que acontece ali, então a gente tem o edema. Então, a coloração dessa estomia é importante que a gente observe, né? Então, a gente espera uma coloração um vermelho, né? Um róseo, brilhante, úmido, né? A gente vai se preocupar se eu tenho uma coloração mais violácea, né, ou arroxeada. Então, é importante esse monitoramento. Daí, né, algumas instituições, né, utilizam equipamento coletor de peça única, né? Tem dados momentos em que o toque também vai ser necessário. Normalmente, essa estomia ela vai ser tocada pelo cirurgião. Então, por isso que o equipamento duas peças ele é importante para a gente, né? Para a gente enquanto equipe. E né, a avaliação desse indivíduo como um todo. Então, eu penso que nessas primeiras 24 horas a gente tem que estar atento a isso. Depois disso, né, a gente passa para o pós-operatório imediato, então seria das 24 horas até, pós 24 horas até mais ou menos 7 dias de pós-operatório, é um período que o indivíduo vai, né, a anestesia já passou, ele vai também tendo contato com toda essa situação clínica que está instituída ali, né? Dependendo da técnica operatória que foi utilizada, a reabilitação ela pode demorar um pouquinho mais, questão de mobilidade física mesmo, né? Então, uma cirurgia por uma laparoscopia, a gente tem uma recuperação infinitamente mais rápida, né? Uma cirurgia aberta, uma laparotomia, então a gente já tem aí uma, né, uma diminuição aí da mobilidade e tudo que compreende nesse período, tá? E a gente continua monitorando a estomia, a gente continua monitorando o efluente, né? Então, sangramentos podem acontecer e aí identificar se esse sangramento ele é da estomia ou ele é pela estomia. Eu gostaria de lembrar que nós estamos diante de um paciente cirúrgico e o risco de TVP, né, de TEP, a gente tem ali instituído, então a maioria dos serviços hoje trabalham, né, com o uso da heparina, né, da heparina de baixo peso molecular. Então, a gente tem, sim, um risco de sangramento e é importante a gente identificar a origem desse sangramento, né? Então, sem sombra de dúvida, o monitoramento, ele é fundamental ali, né? E a partir dali, eu digo para as pessoas que eu cuido o seguinte, quando você interna que vai para a cirurgia, é como se você pegasse as rédeas da sua vida e você coloca nas nossas mãos e nas mãos da equipe médica, né? E à medida que os dias vão passando no pós-operatório, cada dia a gente vai devolvendo um pouquinho dessas rédeas para você, e quando você for embora, as duas estão nas suas mãos, né? Legal. Então... Adorei isso. É um envolvimento, né? Eu penso que todos nós, a gente compreender que a gente é o ator da nossa vida, né? Sim. Mas que tem dados momentos em que a gente precisa se deixar cuidar, né? E aí é importante não só o nosso cuidar, o cuidar da família, né? Isso daí tem uma diferença imensa, mas chega um dado momento que toque, a vida é sua e eu continuo aqui para o que você precisar, mas agora você vai conduzindo, né? Então, gradativamente, eu sempre digo para eles, é um dia atrás do outro.
E a cada dia você vai sentindo novas coisas, conhecendo novas coisas, né? E aprendendo a se cuidar. Então, eu penso que essa é uma questão, né? Por exemplo, a hidratação via oral no pós-operatório. Né? Então, eu já cheguei a pegar algumas pessoas que eu fui cuidar num pós-operatório 20º, um mês, já com insuficiência renal. Né? Por quê? Porque não se hidrata direito. Né? Então, como tomar água? Parece uma coisa tão simples, né? Não, precisa tomar. Qual é o volume que a gente vai dar? Né? Então, lembrando que tem uma formulinha básica aí, né? Então, 35 ml vezes o peso. Então, a gente vai ter o volume que aquela pessoa pode tomar. Então, é meio cabalístico, né? 2 litros por dia, mas dependendo, né, da estatura daquela pessoa, é muito, né? Ou é pouco. Então, ensinar a pessoa a se cuidar, né? Então, como vai tomar, quanto vai tomar, os sinais que ela vai identificar na urina dela. Então, minha urina está amarela escura, ela está com odor, né? Então, quer dizer que eu estou tomando pouco líquido, né? A questão da alimentação, né? Então, eu penso que gradativamente, dia após dia, a gente vai na questão do cuidado devolvendo. E eu penso que aí, o segundo eixo, né, do nosso processo de reabilitação é o manuseio do equipamento coletor, né, para os aspectos que vão garantir a ele qualidade de vida. Né, porque eu falo, às vezes acontece, né? Eu quero que você venha sempre. Eu falo, eu venho sempre, nós vamos viajar para Salvador. Então, eu quero ir para a Costa do Sauípe, né? Porque aí é legal, vamos, né? Porque o importante é a independência. Eu falei, em todo lugar que você vai me levar? Não, para com isso, né? Então, agora é a sua vez, né? Então, a partir do momento em que ele consegue identificar qual é o momento para esvaziar a bolsa coletora, né? Então, a gente já sabe, 1/3 do preenchimento, né? Como eu esvazio gases? Precisa esvaziar gases? Não precisa? Então, esse envolvimento, né, para as atividades básicas. O banho, né? Então, a questão da higienização corporal, a questão da higienização da estomia, né? A troca do equipamento coletor. E acho que, assim, você é uma pessoa que eu tenho como referência quando eu abordo esse tema, que é a questão da sexualidade, né? A pessoa com estomia, né, não ficou assexuada. Né? Então, qual é o momento? E por isso que esse seu sonho, eu acho que ele para todas as pessoas que trabalham com reabilitação, né? Começar a reabilitação com um vínculo no pré-operatório me permite que no pós-operatório eu consiga ter uma abordagem de alguns aspectos que são íntimos, né? E muitas vezes a gente consegue situações em que eu vejo, né, que a gente conseguiu aquilo que a gente buscou. Ele tem a liberdade de perguntar. Né? Eu acho que isso, ou ela, né? Tô falando muito ele, pessoa, mas tem a liberdade de perguntar e de construir, né? Da gente ajudar nessa construção no processo de reabilitação de qual é o seu melhor momento, né? Mas que é possível, né? Que é possível. Então, eu penso que, né, tudo isso que a gente está falando aqui, e começamos no pré-operatório, ele tem uma grande vista que eu penso que é minimizar as complicações. Porque complicações sempre podem acontecer, né? Mas a partir do momento que eu tenho uma pessoa com uma estomia que ela foi pensada, planejada, demarcada, ao mesmo tempo que eu tenho uma pessoa que ela consegue entender o que aconteceu com ela fisiologicamente e que ela consiga se cuidar considerando esses aspectos, né? E que consiga devagarzinho ir retomando a sua vida, né? Eu digo para você, cada pessoa que eu atendo é uma lição que eu trago comigo, né? Então, vou compartilhar com vocês uma lição que eu aprendi. Então, no meu atendimento, eu dizia que a minha meta ali é que a vida voltasse ao normal. Né? Então, beleza, então vamos lá, vamos aprender porque vamos voltar ao normal, tá? Quando passou mais ou menos uma semana, 10 dias, ela me ligou. Oi, Mônica, tudo bem? Beleza? Eu falei, como é que tá? Não, eu já tô conseguindo fazer tudo, mas olha, eu tô ligando para você para dizer só uma coisa. Você disse para mim que a vida era normal, né?
Então, eu tô ligando dizer para você que não é. Tá? Não, não dá para ser normal. Porque o normal é eu sentar e eu fazer cocô no vaso sanitário. É isso que é normal. Isso aqui não é normal, mas dá para ter qualidade de vida, mas não é normal. Então, assim, eu penso que a qualidade de vida ela vai ser específica para cada um que a gente cuida. Não dá para eu querer vestir a mesma coisa para todo mundo. Né? Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas necessidades, né? Tem gente que precisa um pouquinho mais da gente, tem gente que logo se torna independente, né? Mas cabe a gente entender um pouquinho em cada um desses segmentos, né? E a gente precisa tomar cuidado que às vezes a gente utiliza termos que para a gente é tão, voltar à vida normal. Enfim, a gente usa uma terminologia que para a gente está tudo bem. E a pessoa capta aquilo de uma forma tão intensa, né? Então, tudo isso é um aprendizado, né? À medida que a gente vai atendendo mais, se familiarizando com os pacientes, com os procedimentos, com os equipamentos, a gente vai ficando cada vez mais habilidoso para poder prestar uma assistência melhor, conseguir de fato acessar o outro, né? Isso a gente Sim. só consegue à medida que a gente vai de fato se apropriando desses conhecimentos e praticando, né? A gente só cria habilidade praticando. Então, isso é muito importante que a gente fale. Mônica, uma coisa bastante importante que eu acho que a gente precisa abordar aqui diz respeito ao uso da bolsa, ao recorte da bolsa, que eu acho que esse ainda é o grande drama que nós encontramos nos hospitais. Eu digo para vocês, eu fiz o curso em 1993, ou seja, faz muito tempo. O meu trabalho de conclusão dizia que os pacientes saíam do hospital sem orientação, tal. E hoje hoje eu sou editora da revista Estime e continuo recebendo artigo dizendo que os pacientes saem do hospital sem orientação. Então, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada, a gente continua não capacitando as nossas equipes. Então, eu acho que uma coisa extremamente importante, eu não sei se você compartilha dessa minha ideia, mas eu acho que assim, nós temos obrigação de compartilhar aquilo que a gente sabe com a nossa equipe. Conhecimento foi feito para ser compartilhado. Então não adianta, não é para ficar esperando a estomaterapeuta chegar e conseguir adequar a bolsa. O paciente tem que já estar com uma bolsa minimamente do tamanho correto, né? Então, são coisas básicas que todo enfermeiro e todo auxiliar e técnico que trabalha tem que saber. Então, nós precisamos compartilhar esses conhecimentos, né? A gente precisa fazer isso como uma rotina da nossa vida. Você concorda com isso, Mônica? Eu concordo, sabe? E eu vou dizer para você que, como professora e como estomaterapeuta, isso é algo que me acompanha, tá? Eu tive a oportunidade, num dado momento aqui da minha vida profissional como estomaterapeuta, né? Eu fui a 2 hospitais aqui de Campinas e a gente fez o treinamento para 80% dos profissionais de enfermagem do hospital. Né? E periodicamente eu continuava atendendo essas pessoas, né? Que eram submetidas à cirurgia. E eu ainda continuava recebendo pessoas com dermatite por conta do recorte. Né? Hoje a gente tem equipamentos, né? Vamos pensar os equipamentos moldáveis, que eles nos ajudam muito nesse sentido, mas não é a realidade da maioria dos serviços. E também não é a realidade para alguns casos que a gente atende. Né? Então, tem hora que assim, eu tô bem irritada, eu digo assim, gente, a gente que não gosta do que faz, não é que nem que não gosta, já falaram para mim, não gosto de estomia, não gosta de nada. Né? Porque a partir do momento que você se propõe a cuidar, o mínimo que você precisa é saber o que você vai fazer. Se você for cuidar de alguém numa clínica cirúrgica, você precisa dominar esse aspecto. Né? Então, eu gostaria assim de que acho que é cada profissional mesmo, precisava ter aí uma certa reflexão, o que você quer, o que você veio buscar.
E nós que estamos do outro lado, que somos formadores, e aí eu coloco todos os enfermeiros, porque todo enfermeiro ele é um educador, queira ou não queira, goste ou não goste, ele é um educador. Né? E ele é um agente de transformação. Ele é um agente de transformação para aquelas pessoas que ele está cuidando e para as famílias. Porque se aquela família não entendeu, né, se no momento do meu planejamento de alta eu não conseguir fazer esse entendimento, consequentemente eu não vou conseguir ter a reabilitação, que é algo que a gente espera, né, que a gente consiga. Né? Então eu penso, a instalação do equipamento coletor, ela passa pela medição, ela passa pelo recorte, ela passa pelo monitoramento, né, da frequência com que essa medição deverá ser feita. Então, lembrando que no pós-operatório imediato eu tenho um edema, então a dimensão ali ela é maior. Não adianta o paciente ir embora muitas vezes com aquela... Não, usa esse como molde. Você chega lá um mês depois, ele usando como molde, eu tenho ali uma dermatite, né, que desnecessária, porque eu tenho protrusão na estomia, eu tenho equipamento coletor que foi prescrito adequadamente, e isso é uma outra coisa também que eu queria chamar a atenção, né, que eu, Mônica, eu não indico equipamento coletor para ninguém. Eu prescrevo um equipamento coletor e a minha prescrição de enfermagem ela é feita baseada na minha avaliação clínica. Eu fiz um exame físico, eu fiz uma anamnese. Então, parece que quando eu indico para você, olha, eu comprei um creme de cachinho, faz cachinho maravilhoso. Tem aqui uma loja de bolos, também indico para vocês uma loja maravilhosa. Mas as pessoas que eu cuido, elas saem com uma prescrição de enfermagem. E essa prescrição é baseada nas minhas evidências, né, que eu busquei, evidências clínicas. Então, isso vai repercutir em como eu vou orientar essa pessoa a se cuidar, né? Então, se eu vou usar... qual é o momento da medição em que eu vou diminuir, se de repente para essa pessoa eu vou ter que mover mundos e fundos e para ela vai precisar de um equipamento moldável. A gente tem uma legislação que pode nos ajudar nesse sentido também. Né? Então, eu concordo com você nesse sentido, da necessidade de que nós, enfermeiros, que a gente se envolva e que a gente não perca de vista que se eu sou enfermeiro, eu sou educador. E eu sou educador da pessoa que eu estou cuidando e eu sou educadora da equipe que trabalha junto comigo. Para os alunos, eu sempre digo assim, seu sucesso é meu sucesso, seu fracasso é meu fracasso. E eu digo para a minha equipe de enfermagem a mesma coisa. Quando eu tenho um erro, né, um evento adverso que acontece, onde eu sou enfermeiro responsável, qual a reflexão? Não é minha culpa, minha máxima culpa. Não, não é questão de culpa, é questão de responsabilidade. Mapeamento das necessidades da sua equipe para que ela possa se desenvolver de uma maneira assertiva. Né? Então, eu concordo plenamente com você. Né? Não dá para a gente deixar passar. E uma coisa que eu queria só reforçar. Se a indústria faz aquela resina, né, dentro do flange, que ela é inteiriça ali, não é que é para recortar ela inteira, viu, gente? Por favor, não recorta ela inteira, né? Vamos medir, não tem? Né? De repente você chega lá, tá tudo certinho, só que você vai lá, recortou inteira a proteção da pele. Falo, puxa vida, né? E aí fica a pergunta, viu, Ângela? Você gosta mesmo do que você faz? Pois é, precisamos que cada um pense a respeito, né? E faça essa indagação para si próprio, para ver o que pense no seu contexto, seja ele qual for dentro da enfermagem, né? Mas veja se realmente você se identifica de fato com tudo aquilo que você faz, né? Isso é muito importante. Outra coisa, para a gente finalizando, porque a gente tem menos de 10 minutos aqui, eu acho que um outro aspecto extremamente importante que a gente não pode esquecer é que quando estamos no hospital, né, somos um enfermeiro que está no hospital, atende o paciente e ele vai ter alta, certo? Uma hora ele vai ter alta e aí assim, eu ajudei esse paciente, orientei. O ideal é que a gente já faça o treinamento do autocuidado, que o paciente já saia do hospital
sabendo trocar sua bolsa, ou ele, ou o familiar, e trocar o Sim. seu equipamento. Mas a gente, muitas vezes, eu ainda vejo acontecer, por mais estruturado que os serviços estejam, ou que os enfermeiros estejam antenados, né? Muita gente desconhece a rede de cuidados e desconhece os recursos da comunidade. E o paciente sai do hospital sem saber para onde ir, sem saber que lugar procurar. Então, acho que esse também é mais uma grande missão nossa. Não é porque eu trabalho no hospital, eu tenho que saber para onde eu vou encaminhar meu paciente, quem é a enfermeira lá da ponta, que eu vou mandar uma carta, vou ligar, vou perguntar, estou mandando o seu João aí e tal, ele foi operado assim, assim, assado. Né? Então, a gente não faz uso adequado de tudo aquilo que foi pensado em termos da própria estrutura do SUS, propriamente dita, ou dos planos de saúde, enfim. As redes de cuidado são muito pouco utilizadas e muito pouco retroalimentadas, o que dificulta demais a gente saber quantos pacientes temos, qual é o gasto daquela instituição, enfim, daquele município, enfim, uma série de questões importantes também. O que você pensa a respeito disso? Olha, há pouco você estava falando também, né, em relação às pessoas com estomia, a organização das pessoas e das políticas públicas, né? Então, se tem um grupo que eu tiro o meu chapéu pela organização, são as pessoas com estomia. Então, eu vejo assim, nós temos aí um movimento de muitos anos, né? A gente tem legislações, sempre tem o que melhorar, né? Mas a gente tem legislações hoje que conseguem dar um suporte, oferecer aí garantias para que esse processo de reabilitação ele possa acontecer. Eu vejo a Sobest à frente, junto com a Associação dos Ostomizados, né? Sempre buscando uma qualificação de todas essas políticas. Mas é imprescindível que nós, enfermeiros, estomaterapeutas e não estomaterapeutas, que a gente conheça quais são as redes de apoio que existem no seu município. No Brasil inteiro existe, né? Então, eu já, aqui em Campinas, eu já não foi nenhum, nem dois pacientes que eu já atendi. Eu atendi uma criança com 4 anos que recebeu uma estomia assim que nasceu. A mãe, há 4 anos, não dormia, porque a criança evacuava, ela ficava fazendo a higienização. Então, quer dizer, isso, ao meu ver, é inadmissível. Então, o meu cuidado, ele não se esgota somente na capacitação. Há uma responsabilidade social muito grande por trás disso. E se é que a gente busca mesmo uma reabilitação plena, com certeza os encaminhamentos se fazem necessários, né? Então, eu penso que cada um que está aqui hoje pode sair com essa incumbência de conhecer aí no seu município. Se no seu município não tiver, eu garanto para você que bem próximo há, tá? E você conhecer como essa pessoa pode ser encaminhada. Eu tenho certeza também que os enfermeiros conheceram, né, a referência e contra-referência. O que me custa, né? De repente, eu tento praticar isso com meus alunos. Vai de alta, vamos ligar a unidade básica. Às vezes não para estomia, mas tem uma ferida operatória complexa. Então, né, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Cisto pilonidal. O paciente fica internado menos de 24 horas, entrega para a família. Gente, que isso? Né? Então, a gente tem sim uma rede de cuidado, uma linha de cuidado específica para as pessoas com estomia, né? Eu acho que é uma lição de casa que a gente sai daqui agora, para quem não conhece, buscar conhecer no seu município, né? E a responsabilidade de fazer os encaminhamentos. Eu queria também dizer que os laboratórios têm também, né, uma rede de apoio muito grande. Eu acredito que talvez não consiga ser no Brasil como um todo, mas a gente tem sim muitos enfermeiros, né, estomaterapeutas aí pelas empresas que também podem e alavancam essa multiplicação desse conhecimento para todas as pessoas que realmente precisam. Mas se as pessoas não forem encaminhadas, eles não sabem.
Sim. As pessoas com estomia não sabem que isso existe. Se não for você falar que há uma lei, que há um serviço e que ela pode contar também com o setor privado, né? Os planos de saúde, né? Então, assim, eu penso que vai dentro daquela linha que a gente falou anteriormente, né? A gente tem como qualificar aquilo que a gente faz. É só olhar, um olhar ampliado. Eu vou ter que, a gente vai ter que terminar, a gente tem mais um minuto só. Então, mais uma vez, olha, para quem não fez inscrição no congresso, sábado é o nosso congresso online. A gente vai estar com uma programação muito bacana, a programação no dia 11 e o conteúdo premium